Oi, gente. Esta é a segunda temporada do Pode Entender. Estamos felizes com vocês estando conosco. O Dé é o nosso diretor, produtor e também cuida da arte. E eu sou a Esther. Nessa semana, na qual especificamente no dia 31 de outubro, nós, os reformados, comemoramos 506 anos da Reforma Protestante. Hoje, nosso pastor Lindbergh, além de nos ajudar um pouco mais a entender sobre a palavra de Deus, também vai nos ajudar a entender um pouco da história. Como tem passado, pastor? Olá, tô bem, Esther. Muito bom voltar a esse encontro contigo para o Pode Entender. Que seja mais um bom episódio tratado nesta tarde. Ótimo. Bom, nós estamos na série Edificando a Igreja, baseado em 1 Coríntios. Os temas desse último domingo foram a natureza e o abuso da igreja. Subtítulo: Metáforas do casamento do Novo Testamento. À noite, o título foi O Sacrifício da Nova Igreja, a Igreja em Tempo de Reformas, e foram baseadas em 1 Coríntios, capítulo 7 e capítulo 8. Bom, pastor, o meu resumo vai ser geral, das duas mensagens. O senhor nos fez viajar numa máquina do tempo esse domingo, porque o senhor comentou que tanto o senhor como o pastor Petrônio tinha muito conteúdo para poder trazer as mensagens, mas nós também, os ouvintes, muito conteúdo para pensar, pastor. E aí, o que eu pensei foi assim: na nossa viagem, nós passamos primeiro, o Senhor nos levou até Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher e os fez uma só carne. Em segundo lugar, o Senhor nos levou até Cristo, o Cristo encarnado, quando ele instituiu a igreja e a chamou de noiva. Em terceiro lugar, o Senhor nos levou ao século I, onde Paulo escreve essa carta de 1 Coríntios e no capítulo 7 e 8 trata sobre casamento e trata sobre sacrifício. Depois, o Senhor nos carregou até a Reforma Protestante, isso no século XVI. E em quinto lugar, no final, o Senhor nos fez aportar no século XXI, a fim de fazermos conexões de como devemos viver com toda essa informação neste século atual. E aí, eu quero destacar uma frase que o Senhor falou na mensagem. O Senhor disse: temos de voltar às origens, caso contrário, casamentos serão meros ajuntamentos e igrejas meras aglomerações. Muito profunda essa frase, pastor. E aí eu queria iniciar a conversa com o senhor, como muita gente que nos acompanha, acredito que não conheça tanto a história da nossa reforma protestante, queria que o senhor desse uma pincelada, o que foi a reforma e se nós ainda continuamos nos reformando. Muito bem, belo resumo inicialmente. Sei que entendeu muito bem, pontuou bastante, mas repito o que tinha dito. É muito conteúdo para pouco tempo. O sermão ele tem limitações, tanto de tempo como de estrutura, e a gente se desdobra para deixar isso cada vez mais claro. Mas a tarefa está sendo cumprida, que é edificar a igreja, que é a série que estamos abordando. E Corinto vai trabalhar uma das primeiras igrejas e demonstrar o quanto é difícil para edificar uma igreja. Então vamos perceber que nós temos hoje semelhantes problemas, talvez até mais graves do que os problemas que Corinto tinha. Mas eu recordo que na preparação do esboço eu observei o seguinte: a primeira colocação, ou a mensagem da manhã, capítulo 7, a ideia que está por trás das preocupações de Paulo, desde o começo das exposições que o pastor Petrônio tem trazido,
observar o comportamento da igreja e procurar corrigi-los. Até o capítulo 4, 5, foi muito claro, né? O 4, sobretudo, muito geral, muito direto, e depois os comportamentais, que foi 5, 6, 7 e 8 que a gente está abordando. E aí eu lembro-me que no 5 foi bastante pesado sobre a questão da imoralidade sexual, e aquilo vem numa didática construtiva de Paulo. Porque quando ele vai abordar o casamento, que necessariamente não deveria ser problema nenhum, no entanto, olha como é fácil de entender agora, depois que a gente escuta a mensagem, ou que lê e relê Coríntios, você vai observar. Se era um bando de homens e mulheres praticando imoralidade sexual, como é que esse casamento seria? Impuro. Então a reclamação de Paulo é: as relações estão impuras. Casamento não é para legitimar as imoralidades sexuais. Então, por isso eles, olha, um casamento impuro, aí foi quando eu usei a metáfora comparando a igreja como a noiva e Cristo o noivo. Então essa metáfora me foi muito útil, porque Cristo, que é o noivo, quer uma noiva pura. Então, o casamento, para que seja conforme aí a ênfase do título, né? Conforme as origens, era um casamento puro. Era o respeito do homem e da mulher, como ele diz literalmente no texto. Portanto, a parte da manhã para mim foi muito clara, observar que era isso que Paulo queria tratar mesmo. A pureza da igreja, contrastando com a impiedade. No capítulo 8 eu fiquei ainda mais à vontade, só que eu achei mais difícil. Porque ele chama a atenção a um assunto que eu não queria passar por cima e abordei. Eu acho que isso dificultou a compreensão da igreja. Espero que a gente possa esclarecer. Paulo diz: nós já somos senhores em saber que não existe ídolo. Logo, os sacrifícios que estão falando, que por serem cristãos podem comer a carne sacrificada porque vocês já são cristãos, então vocês estão demonstrando que você sabe muito bem que não tem ídolo. Logo, a carne sacrificada não tem problema. Aí Paulo vai dizer: o problema é a consciência dos outros. Então tem problema comer coisa sacrificada a ídolos. Não é pelo ídolo, porque nós somos senhores e saber que não tem. Então como é que o sacrifício é um ídolo? Se não tem, o sacrifício é nada. Ele diz é sacrificar nada. Então esse não é o problema. Não me enganem com isso. O que eu quero chamar a atenção é: respeite a consciência do outro. O que ele chama a consciência do fraco. Eu acho que esse é um comportamento que a igreja tem que lembrar. Culto é sacrifício. Portanto, qual é o sacrifício que é aceito hoje? Então, daí, observar nas 3 colocações que nós propusemos, que é conhecer muito bem o que é a quem eu sacrifico, se eu estou sacrificando a nada, como eles também faziam, ou se de fato esse sacrifício eu estou fazendo agora pelo desejo de servir a meu Senhor e não me satisfazer com os sacrifícios. E por último, o argumento era que, conhecendo o meu desejo, que é agradar ao Senhor, em qual altar eu vou sacrificar ao Senhor. Esse era o esboço que você entendeu muito bem e deixou aí para nós mais a grande contribuição para a gente compreender que esses 2 capítulos chamam atenção para edificar a igreja com a vida pura, na metáfora do casamento, e aproveita para que casamentos mal sucedidos, isso reflete na igreja. Por isso a ênfase que nós demos, a preocupação de casamentos mal sucedidos porque não se ama, e de casas e igrejas abandonadas porque não tem quem enxergue ou não estão enxergando essa relação. Igreja para quem ama a Deus e não para quem quer posição social ou curas e milagres, interesses e outras promessas. Portanto, acho que o desvio da originalidade da igreja e o desvio da originalidade do casamento interfere puramente no capítulo 8. Porque se eu tenho um casamento de fachada, logo eu não estou preocupado com o que Paulo disse. Estão conscientes de saber. Vou só aplicar o que ele diz ao 8 para o 7 também. Estão conscientes de saber que casamento não é para fazer do jeito que vocês fazem. Casamento é uma atitude consciente. Que você ama e casa para ser feliz e assumir responsabilidade. Da mesma forma ele vai falar no capítulo 8. Você é consciente que igreja é para testemunhar. Se você não testemunhar para os outros, a consciência dos outros será desrespeitada e a igreja falhará. E o senhor usou um verbo muito significativo que também o senhor ligou à reforma. Foi bem interessante, que é o verbo abusar. Isso. E o que tem a ver lá na reforma? Você pode voltar a falar um pouco sobre isso? Falarei com muito prazer.
Eu rodei muito para encontrar essa palavra abusar. O sermão é uma construção que leva tempo. E é uma palavra que a gente ouve muito, né? Hoje em dia, né? Perfeito, está muito vivo isso, muito vivo, né? Abuso de poder, abuso nas relações íntimas, emocionais, várias formas de abuso. Então, eu pensei exatamente no seguinte, quando veio essa palavra abuso. Tudo que eu tiro, eu subtraio da originalidade, é um abuso. É um abuso da natureza ele roubar a fertilidade da natureza. É um abuso da natureza ele roubar as condições da sua naturalidade, dos seus percursos, interromper rios, fazer barragens, tirar as árvores sem repor. Tudo isso é um abuso da natureza. Da mesma forma que trabalhar muito é um abuso da sua capacidade, né? Fazer com que você não descanse é abuso da sua natureza. Você foi feito para descansar, relembra até a série anterior que a gente abordou. Então nós temos aí várias situações de abuso. Abuso é romper com a originalidade, ferir a naturalidade. Okay. Então vamos ver os vídeos que nós gravamos para ver o que o pessoal falou? Vamos sim. A palavra-chave para mim foi obediência. A obediência é a forma que temos para glorificar a Deus. Quando entendemos o significado dessa palavra, isso nos remete a amar a Deus, amar a família e amar ao próximo. Bom, a importância para mim deste sermão desta noite é que Deus estabeleceu a sua igreja. Foi Deus que estabeleceu a igreja. Por isso, a história da igreja conta a vida de homens que Deus levantou na sua sabedoria e concedeu a eles também força e os ajudou para que eles pudessem produzir para a igreja frutos que a igreja hoje vem colhendo, que são a base da igreja reformada. Com a modernidade do mundo, a igreja veio se reformando para ter um pleno conhecimento daquilo que a palavra de Deus ensina. Na sabedoria de Deus, ele deixou então estabelecido que a igreja é dele. E nós, como seres humanos, não temos a faculdade, nem devemos ter a prepotência de mudar as coisas da igreja. Precisamos ler a Bíblia em toda a profundidade, estudar realmente para extrair dela aquilo que Deus deixou registrado para a sua igreja. Então, como nós vimos hoje o reverendo Lindbergh comentando esses acontecimentos da igreja de Corinto, né, na questão dos sacrifícios, de coisas que eram feitas por algumas pessoas no intuito de agradar os seus deuses, nós recebemos a informação de que isso não tem nenhum valor. Não existe essa possibilidade, porque só existe um Deus, só existe um Criador. E Ele estabeleceu que Ele não quer sacrifícios. Os sacrifícios não levam a nada. O único sacrifício que Ele exige de nós é um coração contrito. Um coração contrito é amor. Amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Aí nós estamos caminhando de acordo com a vontade soberana de Deus. Por isso que Ele, hoje, nos nossos dias, estabeleceu os pastores, os presbíteros, os diáconos, para cuidar das coisas de Deus. Ele escolheu, separou esses homens, deu ofícios a eles, para que eles tivessem cuidado com a igreja. É uma responsabilidade muito grande, assim como houve no passado, é nos nossos dias, para que as autoridades da igreja não pensem em si como autoridade, mas como servos, servos que não estão para fazer sacrifícios pela igreja, mas fazer com amor, com carinho e com dedicação, porque tudo que nós fazemos para Deus, nós somos abençoados.
nós somos abençoados. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então Deus estabeleceu todas essas coisas para o nosso benefício. E nós precisamos tomar cuidado realmente com a casa de Deus. E precisamos realmente ter cuidado com as coisas da casa de Deus. Muito interessante. Eu fiquei a pensar nas minhas primeiras dúvidas de estudante de teologia. Porque Adão não obedeceu. Eva não obedeceu. Se der um pulo na história, Caim não obedeceu. Então você vai observando que tudo que trouxe prejuízo foi a falta de obediência. Então, de fato, originalmente nós não fomos feitos para desobedecer, mas fomos feitos com a possibilidade da desobediência. Essa discussão é tão importante e antiga e a gente às vezes foge dela. Porque parece-me que a obediência é algo ligado ao autoritarismo. E se fosse ligado ao autoritarismo, Adão e Eva não teriam pecado, Caim não teria pecado, porque aquele que nos fez para não desobedecer seria exatamente a mão dura para não desobedecermos. Isso me incomodava muito, mas hoje eu observo exatamente o seguinte: só quem obedece é quem ama. Porque quem ama concorda, aceita aquilo que não concorda. Por exemplo, a atual sociedade que nós vivemos, quantas coisas que a gente não concorda, que a gente não aceita, e termina concordando na convivência. Porque se tem alguém que entende isso, deve ser aquele que lê a Bíblia. Porque desde o começo sabemos disso. Porque se nós não fôssemos feitos para desobedecer, Deus não teria dito não coma. Ele teria ficado calado. Já sei que ele vai comer mesmo. Ele sabia que ela ia comer, mas ele disse não coma. Então, se era para não comer, não deveria ter comido. Comemos porque fomos feitos com essa possibilidade. Então, comemos do fruto proibido. As consequências viriam, como vieram. Da mesma forma, nós temos hoje. Por isso, essa foi a ênfase quando eu lembrei de compreender a carta, o capítulo 7 de Coríntios, como a desobediência como um abuso da natureza. O que eu abusei aí? Eu abusei da minha capacidade de pecar. Eu poderia ter desobedecido de outra forma, como a gente desobedece hoje. Eu costumo dizer, quem realmente é fiel a Deus, segue a Cristo, peca, desobedece, mas tem determinadas coisas que de um crente não se espera nunca, porque ele sabe muito bem que não deve fazer. Então ele faz coisas que eu diria, numa escala menor, desobediências da sua natureza pecaminosa. Então, quando eu digo abuso da natureza, a natureza é a primeira, aquela que fomos feitos sem a possibilidade de desobedecer, orientados para não desobedecer. Com essa orientação, desobedecemos. Portanto, hoje nós continuamos a desobedecer. Daí eu tenho encaixado essa palavra desobediência como um abuso da natureza. Então, eu volto à seguinte ênfase, que às vezes fica até repetitivo, mas quem ama, obedece. Quantas vezes você percebe exatamente o filho, que quem tem mais de um filho já percebe, é mesmo só um, já sabe quando ele não queria fazer e fez porque obedeceu a mãe ou o pai. Aí você percebe o que é uma pessoa que ama. Né? Submete, se eu aprofundar para o capítulo 8, eu submeto o meu desejo. Aliás, eu chamei a atenção disso na parte da manhã. Aquele que ama e realmente casa por amor, ele submete suas vontades. Ele não é mais aquele solteiro ou aquela solteira. E ele faz isso e não vai reclamar nos quatro cantos da casa, porque ele faz por amor, ele faz consciente, ele substitui por algo melhor. Então, quando eu digo que o mundo é bom e eu venho para dentro de uma igreja, é porque eu entendi que a igreja é melhor. Então, eu sacrifiquei meu desejo pelo amor a Deus e Deus me quer na igreja. Então, acho que esse é o caminho. A obediência, de fato, ela testemunha do meu amor por Deus e pela pessoa que eu amo, pelos filhos, pela sociedade. E até no capítulo 8, quando fala que sacrifício, que você não coma a carne, é por amor ao outro, ao fraco também, né, pastor? Olha.
A ênfase é essa de você amar ao outro, saber que a palavra de Deus nos diz, ame a teu próximo, e aí você não faz para que ele também não caia, para que ele não, né, pro fato. A gente chama, o Paul Ricoeur chama de hermenêutica profunda. Eu acho muito bom ter tempo para comentar isso, porque vez por outra, nesse ambiente da academia, alguns não dizem por respeito, mas às vezes nos acham ignorantes, idiotas, porque quando Paulo diz no começo do capítulo 8, ele diz assim: ora, se você me ensina que só tem um Deus, eu vou lá deixar de comer essa carne que é sacrificada a alguém? Se não existe, eu vou comer. Eu escutei isso uma certa vez na Bahia, quando tem aquela cultura de sacrificar o acarajé para alguém. E eu vi uma juventude comendo, que sacrifício que nada e tal, não tem Deus e tal, e haja comer acarajé. Aí Paulo diz: o que eu vou falar aqui, olha como é profundo. Eu não estou dizendo a você que você está errado comendo acarajé. O que estou dizendo a você que está errado é a tua consciência quando come acarajé. A consciência de quem sabe, que se escandaliza e come para mostrar que você o sabe tudo, que o teu Deus é o Deus de tudo. Ora, esse Deus que é Deus e o único que existe, é ele que te ensina a cuidar dos fracos. Então, não comer a carne sacrificada não é para te fazer medo porque você está sacrificando a qualquer ídolo que não existe. Então, isso eu digo, o lado profundo está nesse sentido. Ninguém mais do que você, por isso que ele diz, somos senhores. Paulo diz, somos senhores de saber que não tem. Então, por que eu não devo comer? Pelo outro, pelo amor ao outro. Então, assim serve para a carne e serve para muitas outras coisas. Muitas vezes eu vejo, me lembro de um episódio, eu acho que no 3º ou 4º ano de pastorado, um colega estava no supermercado com um carrinho cheio de cervejas. E aí os comentários na cidade foi grande. Perguntaram minha opinião, eu disse, eu não faria isso. Aí encontrei com ele, mas você é puritano? Aí foi quando primeira conversinha nossa foi essa. Não é questão de ser puritano, né? Porque o que você fez, você mexeu com a consciência de muitos. E ainda hoje é assim. Muitas vezes, alguns comentários que eu escuto, é assim, eu amadureci na fé aos poucos e quanto mais eu li, quando eu encontrei essa linha de hermenêutica do Paul Ricoeur, foi me trazendo muita mais firmeza no entendimento da teologia. A minha ênfase é exatamente mostrar isso. Diz, olha, é muito mais profundo do que o que a gente pensa. Ser crente é mudar de hábitos e mudar de lugar simplesmente o que eu quero. Não, é de dentro para fora. O sacrifício é esse. Eu gosto de tomar cerveja, mas agora eu não devo. Por causa dessa e dessa razão. Quer dizer, eu cuido do outro olhando para mim, eu vejo assim, pastor. Eu tenho que estar muito mais preocupado comigo na questão do cuidado com o outro, para que eu possa demonstrar esse amor a Deus, em primeiro lugar, né? Exato. E obedecer a ele e cuidar do outro. Perfeito, porque o cuidar do outro, às vezes a gente fere tanto o outro com palavras, que aí fica mais desse comportamento moral de beber, de não beber, mas tem outras coisas muito mais graves que são as palavras que a gente usa. Às vezes você prega um sermão tão bonito, embaixo, no chão de fábrica da igreja, você destrata as pessoas, é indiferente, é intolerante, é orgulhoso, é arrogante. O senhor colocou os casamentos dentro de casa, Isso aí, né? É tudo se acabando e na igreja é uma santidade que dá inveja. Então, na realidade, é isso que Paulo reclama. Esse tipo de sacrifício. É isso que eu ia falar. E o senhor nos carregou também para Romanos 12, do nosso culto racional, né? Então, assim, a gente discutiu, acho que na primeira temporada, sobre Romanos 12, que esse culto racional tem a ver com a lógica. A lógica do quê? Do meu comportamento, dentro, fora, onde eu estiver, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Esse é o grande sacrifício que eu digo, que a gente pensa que é brincadeira, mas Romanos 12:1 diz, o culto irracional eu não posso pregar o que eu não vivo. É isso. Isso é o maior sacrifício. Para um ser humano acostumado a ser hipócrita. Ou ele deixa de ser, ou ele dá péssimo testemunho. E aí Paulo diz assim, esse corpo hipócrita, Satanás vai cuidar. Pesado, né? E aí o senhor também tocou em reeducação dos desejos. Eu acho que é isso que nós estamos falando um pouco aqui, não é? É isso mesmo.
Aliás, esse termo reeducar, que a gente usa tanto para outras coisas, né? Precisamos ser reeducados por causa da pandemia, que eu até comentei, achando que eu não vi reeducação nenhuma. Depois, reeducar por causa da informática, da tecnologia. Também não estou vendo essa reeducação. A gente está confundindo muitas coisas. Educar é princípios, tecnologia é técnica. Então, a técnica eu aperfeiçoo e ela não me altera em nada. Agora, os princípios me alteram. É quando a minha educação, ela me forma com princípios. Os princípios me levam a mudar os meus desejos. Ser cristão é reeducar a minha forma de ser. É aquilo que Jesus explicou para o Nicodemos. Você é um excelente sacerdote, Nicodemos, mas a tua mudança é interior. Aquele homem que não sabia nada e agora sabe tudo, nota 10, você entendeu. O problema agora é outro. É que você precisa nascer de novo. E ele achou que o nascer de novo ele tinha que voltar para o ventre da mãe. Não era nada disso. Essa é a reeducação que eu me refiro. Quem nasceu de novo tem que mostrar que é um novo homem. Porque você nasceu de novo da boca para fora e você não demonstrar isso nas suas práticas, pelos frutos conhecereis. Como é que eu vou conhecer que você nasceu de novo? Fazendo tudo que o homem velho faria. E é engraçado isso, né? Eu lembro nesse episódio que eu vi do carrinho de cerveja, a pessoa a quem eu conversei disse assim: os outros que amadureçam. Eu disse: se você for um instrumento da maturidade dele, principalmente sendo um pastor. Então veja, a gente não tem noção do que a gente pode fazer na vida de uma pessoa. É verdade. Por isso tem que ter muito cuidado. E eu queria que o senhor falasse um pouco, o presbítero Adolfo falou da responsabilidade dos líderes. Às vezes a gente ouve bastante, né, mensagens que é muito focada no povo. E essa o senhor fez questão de trazer para você, para o senhor, para os líderes, né? Porque tem muita coisa aí acontecendo sobre a mão das lideranças. E aí, essa responsabilidade, fala um pouco pra gente. Experiências. A minha primeira monografia na teologia que eu havia pensado, o título era Colunas Sem Paredes. Isso me referia à liderança, que era colunas, e as paredes eram a igreja, os membros. Aí eu coloquei que nós tínhamos colunas sem paredes, onde uma igreja, só as colunas aparecem. E aí, se as colunas só elas aparecem, eu não escuto as igrejas. Logo, esse governo não é legítimo. Mas qual é a implicação disso? A implicação disto é, se só as colunas falam, tem um grande estudioso da mente humana, chamado Carl Jung, que ele diz assim: todo moralismo tem por trás uma promiscuidade. Então, se só as colunas falam, elas estão esquecendo a importância das paredes, que é o que lhe faz ser casa. Porque só a coluna não é casa. E aí eu costumo entender que se só as colunas falam, ela está escondendo a igreja e escondendo as suas falhas e os seus erros. E aí, se eu falo e só eu falo, ninguém escuta as paredes. Portanto, tirando essa metáfora, colocando para a prática, o líder é aquele que deve falar juntamente para o bem da igreja e não para o seu próprio bem. A responsabilidade dos líderes. Eu sou um presbítero. Essa frase nunca deveria aparecer, porque essa frase ela deve ser demonstrada no dia a dia. Eu sou um presbítero porque eu cumpro com minhas obrigações de presbíteros. E você é presbítero porque a igreja te elegeu. E a igreja te elegeu para demonstrar que Deus te escolheu. Portanto, um conjunto de coisas que chama a atenção da liderança. E hoje nós temos um total descompromisso. E isso é muito ruim. Porque aí eu fazendo a ponte do capítulo 8 com 7, eu chamei a atenção para isso. Tem tantos casamentos que foram tão lindos, tão bonitos, tão pomposos, moram em casas tão lindas e dentro não tem respeito, não tem autoridade, não tem amor, não tem gosto de estar dentro de casa. Tal coisa se aplica à igreja. Igreja é tão pomposa, eleições tão bonitas, chamados tão decentes, presbíteros tão cultos, tão senhores de si, e no dia a dia da igreja, esse presbítero, esse diácono não está presente. Então, eu chamo a atenção para isso, porque isso foi, como eu mencionei, minha primeira observação.
Esse TCC não foi adiante, porque um dos meus pastores e professores aconselhou que eu não fizesse, porque eu ia mexer com liderança, e aí eu não fiz. Terminei fazendo a Igreja do Século XXI, que eu chamava a atenção para o senso de responsabilidade da Igreja do Século XXI. Esse foi meu TCC de teologia. Mas isso ficou no meu coração, e é uma coisa que me angustia muito. Mas eu procuro respeitar todos os meus oficiais, tenho a obrigação de respeitar, até hoje respeito, por isso eu entendo que eu também sou respeitado, ao longo desses quase 40 anos, faltando poucos meses para isso, quase 40 anos, eu volto em todas as igrejas que eu pastoreei, não tenho dificuldade nenhuma. Mas eu não posso esconder e não escondo o meu incômodo quando eu vejo ausência de presbíteros na igreja, ausência de diácono na igreja, porque esses são as colunas. Aí eu inverto a minha tese, eu dizia, como é que tem uma casa só com paredes? Vai ruir. Se é ruim ter uma coluna que não deixa as paredes existirem, é pior você ter colunas de enfeite. Isso é ruim. Portanto, quando eu digo isso, eu me coloco no lugar, porque todos os meus presbíteros vão entender isso, porque eu também sou presbítero. Né? Na igreja, na hora da gestão, eu também sou presbítero. Na hora do exercício da palavra, eu sou o sacerdote, mas eu sou um presbítero e eu me preocupo com isso. E eu tenho dito isso em vários expedientes, disse em sinodais de homens, eu já disse em vários lugares. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Porque como que eu vou entender? Eu vou uso teoricamente para não citar ninguém. Teoricamente é colunas, são colunas. Sim. Como que eu vou manter uma casa sem colunas? Ora, E são modelos, são né? modelos, são paradigmas, são modelos, como você está dizendo. Então, para mim isso é importantíssimo. Ora, eu só deixo de ir à igreja se eu não tiver se eu tiver numa outra atividade da própria igreja, se aquele horário da igreja, eu estarei lá. E eu me incomoda muito quando, às vezes, pelas as funções que eu tenho no Mackenzie, me incomoda muito quando eu programo e tenho que trocar. Né? Mas mesmo assim eu procuro já deixar alguém responsavelmente para tomar conta, porque eu não posso deixar a igreja na mão. Todo mundo esperando, cadê o pastor? Não veio hoje. Tá bom. Aí o pastor não veio. Daqui a pouco o pastor não veio hoje, tá? Não, isso não. Eu lembro de uma época que eu aprendia muito que os presbíteros têm que estar na igreja, os diáconos têm que estar na igreja, e todos eles preparados. O pastor não veio, ele é o primeiro a assumir. O pastor não pode vir, eu vou dar o estudo. O pastor não pode vir, eu vou dirigir. O pastor não pode vir, eu vou pregar. Por amor à igreja. Depois no conselho acerta com o pastor. Mas, por amor à igreja, nem vaza o dissabor, não deixa nem ter o dissabor, não deixa a igreja esperando, assume e fala. Para mim, essa é a igreja dos meus sonhos. Essa é a igreja que eu defendi no TCC. A igreja do século XXI é uma igreja responsável. E uma igreja reformada, a sua responsabilidade começa nos presbíteros. Quem inventou, eu gosto de usar esse termo, a igreja presbiteriana foi a reforma. Porque ela viu que lá na origem, de novo, volta o termo, né? Lá na natureza da igreja, lá na origem da igreja, eram os presbíteros que tocavam, os velhos, os anciãos. Esses são os presbíteros. Então, essa igreja inventada no século XVI, do ponto de vista do governo, da igreja, é a nossa. Nós temos esse modelo. Ora, o que foi o Petit Comité que Calvino organizou e deu tão certo na Suíça, deu tão certo na Europa, dá certo até hoje na democracia representativa. E nós, como igreja, que era para ser o protótipo desse exemplo até hoje, nós estamos deixando a desejar. Então, quando eu enfatizei isso, até o presbitador foi mais enfático do que eu, né? E obrigado por ele. Né? É um senso de responsabilidade que eu vejo gravemente na igreja. E isso, claro que se estende depois a representantes de sociedades internas, professores de escola dominical. E eu sempre faço essa pergunta. E se aqui fosse o meu trabalho? E se fosse eu o médico? Avisei para o paciente que eu não vou hoje. É assim que a gente vai agir? Então, vale a pena fazer essas comparações. Com muito amor, com muito carinho. A gente fica olhando para a Europa velha. Acabou a igreja está fechando. Parece que a gente fala até com... Nem sei se, não vou dizer que é com alegria, mas a gente fala como dizendo, eles que se virem. Cuidado. Cuidado, porque com esse senso de responsabilidade que nós temos, nós já temos visto igrejas no Brasil fechando.
Então, é preciso ter muito cuidado com isso. É verdade. E são homens que a gente ama muito. Então, o desejo, tenho certeza, da igreja, do povo da igreja, é ter líderes fortes, ter líderes que nós possamos contar, é ter líderes que conhecem a palavra de Deus. É isso que nós oramos nas nossas reuniões das mulheres, nos nossos cultos de oração. Que os nossos oficiais sejam homens que conheçam a palavra de Deus e que estejam sempre junto com a gente, para que a gente aprenda cada vez mais, né? Então, Exatamente. esse relacionamento, e a gente volta a falar o que a gente falou antes, né? Primeiro olhando para nós, porque para poder ajudar o outro, né, pastor? Pois é. E aí, pastor, eu queria perguntar também para o senhor como eu me transformo. O senhor também falou sobre isso. Como eu escolho ser um altar ao Deus vivo? Nós falamos um pouco de Romanos 12, o senhor também mencionou o Salmo 20. Não, acho que foi o primeiro, né? Que é assentar na roda, né? Dos escarnecedores, o primeiro. Como é que eu escolho ser um altar? Como é que eu sou um altar do Deus vivo, do verdadeiro, né? Eu coloquei exatamente porque usei essa divisão. Escolher ser um altar. Né? Porque eu digo, é sacrifício, fui construindo o sacrifício assim, e depois eu coloquei até a segunda divisão, que era a reeducação dos desejos. Isso. Então, se eu realmente quero ser um altar, é tão interessante isso. Veja, ser um altar é ficar visível como um adorador. O que é um altar? Você passar ali. Vou dar exemplo do Atos 17. Eu vi Deus altar para todos os deuses. Então, o altar é um lugar de visibilidade. Eu ponho ali o nome de igreja presbiteriana, mas alguém vai dizer ali a igreja que a Esté frequenta. Aí vai dizer, resumo, ali é a igreja da Esté. Ali é a igreja que o André frequenta, ali é a igreja do André, do pastor Petrônio, do pastor Nibeck. Quer dizer, a gente fica com a possessão da igreja, né? As pessoas identificam ali o lugar da pessoa, ali a pessoa se identifica com ele. Então, ser um altar é dizer, imagine você se a pessoa que diz assim, ali é a igreja da Esté, você viu como é que a Esté está? Ali é a igreja do pastor Nibeck, você viu o que ele fez? Então diz, olha o altar que está. Sabe o que me lembrou? A outra série, né? Quando falou do nome de Deus. Eu carrego, o pastor Petrolino colocou. Você carrega o nome de Deus, né? Exatamente. Isso me lembrou. E eu falando aqui, eu estava lembrando, disseram assim, o templo de Jerusalém vão passar e vão dizer, aqui era uma vez o templo de Jerusalém, aqui era uma vez o centro santuário. Você já imaginou uma vez dizer, passar por Vila Otália, a igreja não tem mais a igreja no seu lugar, dizer, aqui era a igreja da Esté, aqui era a igreja do pastor. Que sofrimento é esse? Porque imagine que quando você diz assim, eu coloquei, a escolha é ser um altar. Porque ser salvo não depende da gente. O que vai depender de mim é ter a consciência que eu sou um altar. Então, essa responsabilidade é minha. Onde eu estiver, eu vou lembrar que sou um altar. Porque eu lembro de um episódio que passou-se comigo nos primeiros pastorados. Eu estava chegando na igreja, a pessoa que falou isso não sabia que eu era o pastor. Eu lembro que eu vinha com os filhos pequenos, segurando na mão talvez da Adriana ou era do Timóteo, subindo. Aí quando eu vinha subindo, tinha um senhor subindo comigo. Era uma igreja larga, a entrada, uma escadaria. Eu subindo com as crianças, ele subiu igual comigo e ele viu a pessoa que estava dirigindo no primeiro momento da escola dominical, fazendo a abertura. Aí essa pessoa disse, eu escutei, ele dizer, esse cara que está dirigindo, aqui eu não fico. Ele desceu, eu acompanhei ele com o olho, estava com as crianças, não podia puxar assunto, mas eu conhecia muito bem o presbítero que estava dirigindo. Aí ele desceu, foi embora, e eu olhei bem para ele e disse, esse homem vai voltar aqui. Não voltou mais. Aí eu chamei essa pessoa que estava dirigindo e disse isso. Ele disse, olha, aconteceu esse episódio. É bom você saber se você criou alguma situação que embaraça a vida de alguém, para você ficar atento, porque ele vinha para a igreja, na cabeça da escada ele te viu e disse, esse homem que está dirigindo. Então, como ele disse, dirigindo, era você que estava dirigindo, não tinha dúvida. As pessoas estavam todas de costas, ele não viu, ninguém viu você que estava dirigindo. Então, isso é muito ruim. Então, você escolheu ser um altar. Então, ao escolher ser um altar, você está apto a ser um pastor, a ser um presbítero, vai depender do chamado de Deus. Porque ao ser um altar, você diz, eu vou ficar visivelmente exposto como um servo de Deus.
Logo, você está visível, vai ser. Eu botei aqui um termo interessante que eu quero usar aqui. Eu vou estar visível e nessa escolha eu vou evitar a aparência do mal. Então, eu escolhi ser um altar. Você poderia não escolher. Por quê? Porque tem gente que não tem domínio sobre os seus desejos. Eu desconstruo a mensagem. Ao não ter domínio dos seus desejos, tem que ter coragem de dizer, não, meu irmão, não sirvo para ser diácono, não. Ah, mas você sabe, não, eu me conheço. Tem que ser sincero. Sim. Eu me conheço, eu vou me expor. Então, deixando no meu cantinho aqui, me reconstruindo para ser um altar. Para poder dizer, agora me usa, Senhor. Que eu escuto muito isso, a gente canta, fala, me usa, está pronto para ser usado? Eu lembro da fala do Sr. Zé Pinto, como eu lembro desse homem, na igreja do Alecrim ainda. Primeira vez que eu fui comprar um carro. Aí a igreja disse, o senhor pode comprar que a gente vai financiar. Tá bom. Aí o dono da loja, era um homem de bem, muito conhecido na cidade. Ele disse, então o senhor me dá os cheques. Não tem problema não, fica tudo aí o cheque parcelado, você vai. Aí eu dei os cheques. Aí ele fez uma pergunta que isso me ensina até hoje. Ele disse assim, quando é que eu posso usar o cheque? Eu nunca tinha entendido esse termo, né? Ou seja, quando é que eu posso pegar, botar no banco e tirar, né? Aí eu lembro muito disso quando a gente diz, usa-me, Senhor. Quando é que eu estou pronto para chegar? Bom, o Senhor vai me usar e eu estou pronto. Tem fundo para ser usado, eu estou pronto. Pode me usar que eu vou dar frutos, meu Senhor. Precisa ter muito cuidado. Porque eu acho que isso é o que eu pensei quando eu digo, bem, agora eu escolhi ser um altar. Agora eu vou ser um crente decente. Eu vou me cuidar, vou reeducar meus desejos. Aquilo que eu morro de vontade de fazer, eu vou me educar para não fazer. Que foi muito interessante essa questão, que também o senhor aplicou no casamento, Isso, né? Exato. Que eu deixo de fazer o meu desejo porque, né, eu tenho a outra pessoa que eu tenho. E na igreja também o senhor está colocando a mesma linha de pensamento, né? É a mesma linha, olha, a gente aprende muito. Eu não tive pai em casa, tive um avô que foi uma bênção de pai. Como eu gosto de lembrar dele, eu sinto a responsabilidade dele, como ele me ensinou. Então, hoje, quando alguém diz, como é que você aprendeu a ser pai? Com meu avô. Né? Então, o senso de responsabilidade, de esperar um filho, de perdoar um filho, de ouvir um filho, de acompanhar ele, isso eu aprendi com o avô. E ele era um homem que hoje eu olho dizendo, bom, foi o que Deus usou nesse tema que está usando. E certamente Deus nos usa para ser, quando você tem filho, para saber ser um pai, sobretudo um pai cristão. Ora, como é que eu vou ser um altar se eu não sou em casa? Isso é muito importante. Né? Então, um altar fictício, aí está a idolatria. Eu vou para a igreja para todo mundo ver que eu sou crente. Então você se auto-idolatra. Quando chega em casa, você não é mais. Então, esse é o cuidado. Eu queria lembrar um fato que você tocou no centro de responsabilidade da fala do presbítero Adolfo, que uma das coisas que me chamou muita atenção. Eu gosto muito de citar isso. Na faculdade de administração, que foi a primeira faculdade que eu comecei a fazer, tinha feito o curso técnico, fui para a faculdade, um professor usa um livro que citava Neemias na Bíblia. Eu fiquei ali, mas Neemias? Não conhecia a Bíblia ainda o suficiente. E o que ele usava de Neemias é que foi interessante. Ele dizia, Neemias é um cara extremamente estratégico. Ora, ninguém entrega a sua casa facilmente. Na hora que ele queria fechar as brechas do muro, ele diz, os homens ficam na frente. Cada um olha para trás. Quem está atrás? Na ordem de Israel, né? Os filhos homens, as filhas mulheres e as mulheres. Se você errar aqui, vai morrer teu filho, tua filha e tua mulher. Aí eu aplico muito isso. Se você não for um homem de Deus responsável, uma mulher de Deus responsável, é a tua casa que é destruída. Pensa nisso. Aí eu não vou hoje para a igreja. Pensa no padrão, no exemplo que você está dando para a sua casa. A igreja vai sofrer, porque você deveria estar lá. Mas a brecha, a estratégia da brecha de Neemias é uma coisa fantástica. Tá vendo? Quando você está aqui no portão. O inimigo vai passar aqui. Quem primeiro ele vê é você. Se você lutar com dignidade, seus filhos vão lutar com dignidade. Todo mundo lutando até vencer. Agora, você fugir, você não está lá, você for relaxado no que você faz, essa brecha vai ser por onde o inimigo vai entrar. Eu acho que essa é uma estratégia maravilhosa. E isso está em Neemias. Então, é uma responsabilidade enorme. Fechou a igreja na Europa, tem nome. Os responsáveis acertam com o Senhor da igreja. Se você não quiser ver a mesma coisa aqui, assuma seu posto. Olhe para sua família e diga, aqui eu quero ser um altar.
Isso mesmo. E aí, então, quer dizer que a gente, além de reeducar, nós temos que continuar nos reformando? Aí chegou no ponto. Outra grande preocupação. Eu estava olhando 100 anos, 102 anos antes do primeiro episódio que me chamou a atenção na reforma. Veja o que é o precursor da reforma, que foi John Hus. Exatamente 1415, 1517, 102 anos. Esse homem segura a parada de uma forma que eu fiquei admirado. Vocês vão me matar queimado? Vão. Então tá. Retira? Não. Ele pergunta como vai morrer, confirma como vai morrer. Vai retirar? Não. Não retiro o que eu disse, não. Isso é que é uma responsabilidade. É aquela história de ficar na frente do muro. Você pode matar aqui, mas eu confirmo. Então morreu queimado. Depois dele vem outro que me encanta, Savonarola. Outro que também morreu como mártir. E Deus, ele honrou e disse, não, o Senhor, eu não retiro o que eu disse. Esses são os precursores da reforma. Aí chega, tem vários outros, mas encurtando, chega Lutero, começa a primeira geração, vem Calvino com a segunda geração da reforma, e todos dizem o seguinte: só a reforma se a Escritura estiver no centro. Só a Escritura. E a Escritura está no centro para dizer que somente a graça salva. Tem alguns anos perguntaram a um dos pastores: pastor, o senhor não tem medo de perder a salvação não com essas suas heresias? O pastor respondeu assim: eu não tenho medo. Porque a salvação não é pelo que eu penso, mas é pela minha graça. Pela graça do Senhor. O que eu penso, ele vai me corrigir, vai me perdoar, vai me tratar. Agora, pela graça, é uma salvação eficiente, suficiente e para sempre. É exatamente. Por isso, só a Escritura. Porque onde é que está isso? Na Escritura. Só com a Escritura eu conheço essa graça. As outras coisas são decorrentes, mas só a graça, só a Escritura e só a graça são os fundamentos. Com isso posto, a reforma foi adiante. Calvino sistematizou muito bem, organizou muito bem, e isso foi adiante. E a frase célebre, aliás, são 3 contribuições que eu chamo a atenção para a reforma. O que é hoje? 1º de novembro. Hoje, há 506 anos atrás, o mundo estava em convulsão. Por quê? Porque ontem, 31, à noite, Lutero fixa as teses. E ele fixa por quê? Porque sabia que no dia 1º é dia de Todos os Santos. Vai aquela multidão para a igreja. Lá está as teses firmadas e afirmadas, né? Que era uma construção. Quando Lutero se forma, acho que 10 anos, passaram 10 anos. 1507, Lutero é ordenado. 1517, ele fixa as teses. 10 anos, ele, não vou dizer que foram 10 anos de luta, porque quando ele veio ter a experiência, que foi a Roma, já era 1515, eu acho, né? Ele já estava, 5 anos antes, 1512. Então ele estava bem tocado pelo que ele via, estava incomodado com aquilo. Quando ele foi em Roma, a coisa pegou fogo. Ele, não posso ser dessa igreja. O que ele via lá? As mesmas coisas que Paulo condenava em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Igreja promíscua, liderança promíscua. Aí ele disse, não posso ser dessa igreja. Lendo o que eu li, encontrando a Bíblia como eu encontrei, eu não posso ser dessa igreja. Aí veio a Revolução. Então, 1517 foi aquela barra pesada que a reforma nos ensina. Primeiro, transparência, vai para a rua. Poderia ficar só nos concílios, né? Vamos dar um jeito aqui, leva Lutero, esconde. Não, vai para a rua. Todo mundo vê. Vê o que é a igreja, olha o que é. Aí eu vou aplicar. Eu escolhi ser um altar, vou ser visto e vão ver o que eu defendo. Quais são as 3 lições fundamentais para mim da reforma? Fundamentais. Primeiro, a liberdade. Não podemos ficar na mão de uma liderança corrupta. Ela fala dele, se expôs ao extremo. Não vamos ficar na liderança corrupta. Então encarou e expôs as teses e disse, liberdade, tem que ler a Bíblia. Eu recordo Calvino já um pouco mais na frente, vai organizar Genebra, organizou a Academia de Genebra e perguntaram a ele, mas vai todo mundo obrigado a ler a Bíblia? Ele disse, não é obrigado a ler, mas quem lê e estudar vai fazer prova. Ele, olha, liberdade é isso, ninguém é obrigado a ler a Bíblia. Vamos traduzir a Bíblia, deixar na mão de todo mundo. Ora, um pouco antes, Erasmo de Roterdã também já tinha traduzido, então você vai ver que a Bíblia já andava. 1455, a primeira Bíblia impressa, a Bíblia estava rodando. O que a reforma fez? Vamos usar esse texto. Pronto, liberdade para
ter a sua consciência trabalhada. O segundo momento, para mim, foi os precursores da escola pública. É a reforma. Todos precisam ler, todos precisam saber. Não tem medo da ciência. Essa história de igreja ter medo da ciência, ter medo da universidade, isso é coisa de inseguro. Tem nada que tem. A Bíblia não me mete medo, não me deixa inseguro com nada. Eu quero é discutir. É bom que se discuta. Então, a liberdade, escola pública, ao lado da igreja, uma escola. E outra coisa interessante nisso. Uma escola ao lado da igreja mostra que a igreja está sempre apoiando e ajudando o Estado. O que não pode é ficar subserviente ao Estado, como temos visto ultimamente. Não, ela é consciência, está lá no seu lugar, com homens e mulheres de Deus sábios e prontos para servir ao Estado dentro daquilo que a palavra de Deus orienta. E o último argumento para mim, que eu acho que é muito importante pensar nisso, é que a igreja entende que ela só será a igreja reformada se continuar se reformando. Ou seja, ou nós temos um exame de consciência contínuo, constante, ou nós seremos a mesma igreja de 1500 anos passados, botando uma tradição sobre a tradição. E eu costumo perguntar isso quando estou em ambiente mais reformado, sempre digo, será que a gente não está agora com 500 anos construindo a mesma tradição que a Igreja Católica construía? Eu já ouvi uma coisa muito semelhante. Diziam os católicos mais seguros da sua doutrina, salvação só na Igreja Católica. Pasmem, já escutei dizer isso da Igreja Presbiteriana. Então você tem que ter muito cuidado, senão nós estamos construindo uma outra tradição e que vai também precisar de uma reforma. Ok. E esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada, pastor, pela ajuda, pela história, por nos ajudar a compreender um pouco mais das mensagens. E a gente continua nessa série Edificando a Igreja, na primeira carta aos Coríntios. Muito Beleza, obrigado. pastor? Beleza, muito obrigado a você, Eudé, e a todos que certamente vão nos ouvir. Isso. Gente, curtam as nossas páginas, vejam os sermões, o Pode Entender, e nós esperamos vocês no próximo episódio. Obrigada e até mais.